Preconceito. Hoje é terça-feira, dia do seu direito, e a gente está falando sobre essa palavra tão pesada. É o preconceito de alguma coisa que muitas vezes você não conhece, você não tem ideia do que seja. Preconceito é crime, é considerado crime. Seja no trabalho, seja em casa, seja entre os amigos, enfim. Você já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação, de preconceito? Ela saiu de São Paulo e está aqui nos orientando como se defender. A gente precisa alertar que você tem esse direito de se defender para acabar com essa situação de vez na vida de cada um de nós. E a doutora Camila Santos Araújo saiu de São Paulo e está aqui tirando as nossas dúvidas. Só que antes a gente tem um assunto bem leve, bem gostoso, um momento único, né, Luquinha? Pois é, momento de quebrar a rotina, porque às vezes a semana é tão chatinha, né? A gente vai trabalhar, vai para casa, come e dorme. Você pode viver hoje mesmo, terça-feira, um dia no Vale Sul Shopping que é cheio de momentos únicos. Viver um momento almoço em família, lanche em família, porque no Vale Sul tem praça de alimentação com mais de 30 opções. Ou um momento também desejo de sobremesa, são diversos cafés e comidinhas deliciosas. Ou você pode ter hoje, terça-feira, momento compras com as amigas, porque no Vale Sul tem centenas de marcas de moda. Ou momento de diversão com os amigos também, por que não? Hoje na terça, um boliche, um cinema, que aliás o Equinoplex é excelente, que tem tudo de mais moderno para você. Ou um momento romance com seu amor. Que esposa não ia gostar que o maridão levasse para comer algo gostoso em restaurantes de gastronomia apaixonante em terça-feira, não é verdade? São momentos únicos para você compartilhar com pessoas especiais e claro que a gente fala do Vale Sul Shopping que está com você em todos os momentos. Seja segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, você pode ir no Vale Sul Shopping ter um momento único, né, Solange? Muito legal, né, Luquinha? Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar com alguns casos aí, umas pessoas que vão conversar pelo Messenger, ou seja, pelo Facebook com a doutora aqui ao vivo. Mas a Gislene Ferraz, a pergunta dela está aí, ela está no vivo do Face aqui, ela diz que já sofreu preconceito por ser negra e ser gordinha. Ela diz que é muito triste perder uma vaga de emprego por causa disso. Eles deram preferência para uma recém-formada na enfermagem e ela, a Gislene, diz que tinha mais de 10 anos de experiência do que a concorrência. A pergunta é, a Gislene tem como recorrer disso? Ela tem como se defender? Ou é uma simples impressão que ela teve de que ela, por ser gordinha e negra, foi deixada de lado? Tá. Quando trata-se de crime, é necessária a prova. Então, nesse caso, tem que ver qual foi o motivo que eles a dispensaram e se eles utilizaram pelo fato dela ser gorda ou ser negra, o que dificilmente acontece. Uhum. É sempre algo mascarado, né? É por outro motivo, não era bem isso que eu queria, você não se enquadrou no nosso perfil. Dessa maneira, infelizmente, não tem como, porque não tem a prova para configurar o crime. Uhum. Então, mas é isso. É aceitar, né? Sim. Nesses casos, eu já saio gravando tudo, Luquinha. É verdade, né? O celular tá aí, gente, para isso, né? O nosso querido amigo aqui não comentou o nome, mas ele falou assim, ó, por ser gordinho, sofro preconceito no trabalho. Ele quer saber se isso pode ser considerado assédio moral. Se realmente isso acontece com ele, como que ele pode coletar provas? Sim. E realmente é caracterizado como assédio moral ou pela lei é outro nome que se dá para isso? Dependendo de quem que pratica esse preconceito contra ele. Colegas de trabalho, por exemplo. Não, daí não. Aí, se ele se sentir em algum momento injuriado, injustiçado, sim, cabe uma ação, uma queixa-crime, e ele tem que procurar uma delegacia de polícia e registrar. Uhum. Tá. Quando você fala assim, tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que procurar a delegacia de polícia, né? A gente sabe que muitas vezes, principalmente no dia de hoje, é cada um olhando para o seu umbigo. Ninguém quer ser testemunha de crime algum, né? Salvo raras exceções. Se eu não tiver uma testemunha que me acompanhe na delegacia, eu posso ir sozinha? Mesmo assim, o delegado vai chamar a outra parte envolvida? Pode, sim. Você pode dar o nome e o endereço das testemunhas e ela será chamada para ser ouvida, sim. Tá, e quando a pessoa dá falso testemunho, porque a gente teve um caso desse aqui, viu, Luquinha? Que a gente colocou no ar uma moça, vamos chamar assim, uma travesti que diz que foi apedrejada, a gente foi a fundo nesse caso, verdade. E na realidade não era bem essa história, né? Quando a pessoa dá falso testemunho, é crime. É crime. É crime. Então precisa tomar atenção nisso, sim, também. Né? Sim. Fazer uma perguntinha aqui, pode ser só rapidinho? Claro. Vamos lá então. Essa querida comenta o seguinte, que ela sofre preconceito por ter um filho homossexual e tratam como se a culpa fosse dela. Não sei se está aí para você, Gabi. Pode colocar para mim, por favor. Como se fosse um defeito grave.
que a culpa foi dela por não ter cortado isso quando ela era criança. Realmente, muitas pessoas agem dessa forma, né? Diz que ama ele mesmo assim, tem que amar mesmo, mãe, porque seu filho ser homossexual não é algo que ele escolheu e não é uma condição, porque condição a gente muda também. Ele nasceu dessa forma, é o que eu acredito, Deus criou ele assim. A mãe sofre preconceito por ter um filho homossexual. Como se isso pode caracterizar também? Às vezes ela, de repente, pode, pela lei, buscar os direitos dela pelo filho, que sofre preconceito, e a mãe também de homossexual, ela pode, pela lei, conseguir alguma coisa também? Eu acho que esse programa, além de toda a parte de entretenimento, ele também presta um serviço social. Sim. Então, acho que é importante a gente deixar aqui claro que o homossexualismo não é uma opção, tá? É um reconhecimento, é uma orientação sexual. A pessoa, ela se reconhece, ela se atrai para alguém do mesmo sexo, mas isso nunca foi uma opção. Agora, tem um telefone que é pouco divulgado, é o Disque 100, Disque Direitos Humanos. Disque 100. Isso, Disque 100. Vamos escrever aqui, por favor, Gabi, pede para o GC deixar sempre. Que é o Disque Direitos Humanos. A homofobia, infelizmente, ela ainda não é tipificada, ainda não é crime, só que, como eu já disse anteriormente, é importante deixar claro que os atos discriminatórios são, sim, passíveis de punição. Então, sempre registrar em delegacias a ameaça, a lesão, injúria. Também cabem aí as ações indenizatórias, né, e outra esfera, na esfera civil. E esse Disque 100, Disque Direitos Humanos, é um pessoal que vai orientar a vítima que sofrer um preconceito. Qualquer preconceito, tá? Só que é importante, quem sofreu preconceito... preconceito sexual, o Disque 100, eles são ligados com as entidades LGBTs, e isso é muito importante, porque dessa maneira eles forçam o legislativo a tipificar a homofobia como crime. Então tá. Então vamos lá. Qualquer tipo de preconceito, Disque 100. A ligação é de graça, você não precisa se identificar. Então, Disque 100, tá bom? Para você que está sofrendo qualquer tipo de preconceito. Como a gente falou, algumas pessoas, elas têm medo até de mostrar o tipo de situação que está passando. Outras pessoas não. E algumas resolveram abrir o jogo aqui no Falando Nisso. E a gente é tão grato por isso, porque com certeza a sua participação faz toda a diferença. Que nem esse rapaz bonito que está aqui com a gente, a Rafael Silva. E olha só o que aconteceu com ele. Ele estava num restaurante aqui em São José dos Campos, ele sofreu homofobia e disse que precisou sair do local até. Ele precisou sair de lá. Boa tarde, Rafael. Conta pra gente como é que foi essa situação. Boa tarde. Boa tarde. Eu fui no restaurante, estava com um grupo de amigos, né? E nisso o pessoal, tinha uma galera lá, e eles começaram a zoar a gente, tipo, o viadinho, olha lá o viadinho passando, o viadinho vai comer e não sei o quê. E ninguém se manifestou, ninguém do restaurante, nenhum funcionário, nem nada. E daí a gente se levantou, simplesmente foi embora. E a gente se sentiu ofendido por conta disso, né? Com toda certeza. Ele comentou algo assim, a gente às vezes, quem sofre preconceito, como eu também já sofri muitas vezes de várias situações, a gente fica esperando, não sei se é pela situação que a gente se sente fragilizado, alguém tomar uma atitude por nós. No caso, ele até comentou, né, do restaurante. Se ele for entrar contra esse grupo que fez esse preconceito, praticou esse ato de preconceito com ele, ele pode até também entrar contra o restaurante que não tomou posição nenhuma? Sim, pode, pela omissão. É importante deixar claro que a discriminação, ela atinge toda uma sociedade, né? Sim. Então, você se manter omisso nesse momento, principalmente o dono do estabelecimento, ele também responde. Agora, Rafael, você fez algum boletim de ocorrência ou deixou pra lá? Não, a gente simplesmente saiu, para não gerar tumulto, a gente simplesmente saiu e deixou quieto. Essa omissão também, a gente às vezes, até para não gerar, como você comentou, né, Rafael? A gente não quer gerar mais bafafá. Sim, mas tem que gerar esse bafafá. Tem que gerar, né? Tem que gerar o bafafá, tem que ir até a delegacia. Se em algum momento você se sentiu ameaçado, você tem que registrar numa delegacia com boletim de ocorrência a ameaça e essa injúria também que você sofreu. Tem que fazer isso, Tem que né? fazer. Então, Rafael, acho que é um toque para todos nós, na verdade, né? Seja qual for o tipo de preconceito, é tomar essa atitude. Porque a gente vai, eu não quero mais gerar bafafá, porque na hora dói tanto, a gente realmente quer amenizar a dor, né? Mas acho que a gente precisa, às vezes, cutucar um pouco a ferida na gente e nos outros, pra gente sarar a nossa sociedade, senão não vai curar nunca. Sim, deixar claro que o outro que está com algum problema. Não a gente. Sim, exatamente. E entrar em contato com o Disque 100 para cada vez mais as comunidades LGBTs eles ganharem essa força para
forçar o legislativo a tipificar a homofobia como crime. Perfeito. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui, por abrir um pouquinho aí dessa situação chatinha que você viveu. A gente agradece muito, tá? Obrigado mesmo, querido. Obrigado a vocês. Obrigada. É importante, né, Sol? Muito importante, muito legal a participação do Rafael. E às vezes a gente brinca aqui que tem que fazer cara de paisagem, mas de vez em quando você tem que dar uma rodada de baiana, porque só rodando a baiana é que as pessoas vão saber aquele direito que ela tem, né, Luquinha? Com certeza, Solange. São as duras pedras que a gente vai carregando na mochilinha que a gente precisa para mudar esse mundo, né? Bom, termina na sexta-feira agora o prazo para resgatar o abono salarial do PIS/PASEP referente a 2015. Quase 2 milhões de brasileiros que têm o direito ao benefício ainda não fizeram o saque. E para ter direito ao abono, o trabalhador deve estar inscrito nos programas PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos aí 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é preciso que as empresas tenham informado corretamente os dados dos trabalhadores na relação anual de informações sociais. E quem não fizer o saque dentro do prazo perde o dinheiro que volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que eu não sei para que serve. Não, tem tanto fundo. Você sabe o que eu estava vendo outro dia, gente? Pode procurar uma ONG que chama ONG Amigos dos Anéis de Saturno. Recebe milhões do governo federal. Para pôr anel no Saturno, ficar limpando o anel de Saturno. Gente, então tira esse dinheiro pelo bem do nosso país, tá bom? Que com certeza você vai usar muito bem esse dinheiro. Bom, infelizmente a gente comenta no próximo bloco uma tragédia em plena festa de peão, que a gente já comenta com vocês, mas como é bom receber carinho pelo WhatsApp, pode mandar que a gente coloca aqui no programa. Solange, aqui é o Ricardo Cowboy, de Guaratinguetá. Tamo aqui, hein? Tamo junto, hein? Tamo na audiência aqui, hein? Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Yeah, that pretty girl. Tell me where you headed.